juntamente comigo, se você a trouxe, Lucas capítulo 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso eu tenho te observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Repete comigo, igreja: uma coisa ainda te falta. Aí Jesus continua: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tome teu assento dizendo: Jesus, fala comigo. Maravilhosa é a graça do Senhor sobre nós aqui essa noite. Uma mensagem dessa série aqui é a quarta mensagem. E nós já falamos de coisas bem importantes a respeito de oportunidades aqui. Hoje eu quero falar de um assunto mais sério do que das outras vezes. Na verdade eu tive que orar bastante, irmãos, para estar encorajado a trazer essa mensagem aqui. Mas os domingos nossos aqui tem sido culto de palavra, culto de ensino, junto com o culto da família. Ele é tudo misturado. Deus me deu o ministério da palavra. Eu prego ensinando e ensino pregando. Não tem jeito. É o jeito que Deus me chamou para ser. Eu já preguei aqui para nós ter oportunidade antes que a chuva caia. E outros assuntos que nós trouxemos aqui. Sobre oportunidades de porta aberta, como foi a última vez na terceira mensagem. Mas hoje, irmãos, eu quero falar sobre oportunidades rejeitadas. Quando o homem diz não para Deus. Quando o homem diz não a Deus. Deus tem um chamado, Deus dá uma palavra para ele, Deus dá uma direção para ele. Mas ele não aceita, ele não quer isso que Deus tem para a vida dele. Esses propósitos. E o escopo dessa mensagem aqui revela para nós isso, porque em outras passagens vai dizer que é um jovem, talvez alguém recém-formado como homem, talvez fosse lá um homem de 30 anos, suponho eu. A Bíblia não fala acerca disso, nem é importante, porque em outras passagens vai dizer que ele é um jovem, nesta que nós lemos aqui vai dizer que ele é um homem, um certo homem rico que chega perante Jesus e ele quer saber as coisas do céu, ele quer saber como é que é a eternidade, ele quer saber se ele tem direito a ir para lá. Ele também tem esse desejo que todos nós temos aqui. Jesus olha para ele e fala para ele, lembra ele os mandamentos. Você tem guardado os mandamentos que você tem aprendido? E ele falou: eu estou sem retorno agora aqui. Eu estou guardando, Senhor, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, não dou falso testemunho, não adultério, não minto, honro meu pai e minha mãe, e parece que está tudo certo com a vida dele, não tem nada de errado, nada, alguma acusação sobre seu coração, algo que ele tivesse feito para Jesus julgá-lo. Mas quando Jesus olhou para a alma desse indivíduo, para o espírito desse indivíduo, Jesus deu uma revelação: te falta uma coisa. Eu quero dizer para mim e para você aqui essa noite que o reino de Deus, irmãos, ele só tem acesso quando nós fazemos renúncia na nossa vida.
quando verdadeiramente a nossa sinceridade diante de Deus, diante da sua palavra, diante das suas promessas, a gente entende e a gente aceita e obedece. É um caminho de renúncias, é um caminho que a gente solta algumas coisas que a gente tem trago na vida desde pequeno. É preciso largar algumas coisas que não são pecados, mas contudo pode ser atrapalho. O Paulo vai usar a palavra embaraços, ele vai dizer que aquele que está caminhando para o reino de Deus, ele não se embarace com as coisas dessa vida. E não está falando de pecado não, são de atrapalhos que você vai permitindo acontecer na sua vida, e isso vai te esfriando, vai te desanimando, isso não te deixa você ter uma relação com Deus de verdade. E toda oportunidade no reino exige de mim e de você essas renúncias. Algumas coisas precisam ser soltas, ou algumas coisas precisam ser deixadas. Algumas coisas eu e você precisamos tomar a decisão de parar com aquilo, ou de começar a fazer alguma coisa que nós não fazíamos. Ao ouvir essa declaração que Jesus falou para esse moço, que Jesus disse a ele o que faltava, eu, quando pensei em trazer essa mensagem para a igreja, no meu coração, lembrei que eu e você temos receio de pedir, de fazer essa pergunta, ou de ouvir isso, essa verdade que Jesus falou. E se Jesus falasse para nós o que nos falta ainda, talvez fosse uma surpresa para você. Porque dentro de nós há um senso de justiça que diz para nós o que nós fazemos de certo e o que nós fazemos de errado. Nós sabemos quando estamos certos e quando estamos errados, quando o Espírito de Deus nos cobra ou não. E talvez nós tenhamos medo de ouvir algumas coisas a respeito disso, ou talvez nem é de nem ser, é de fazer algumas coisas disso. E embora, irmãos, a gente sempre analise a vida do lado negativo, que a gente precisa ser o melhor pai, o melhor pastor, melhorar como marido, melhorar como crente, melhorar como profissional no lugar que você trabalha, melhorar como mãe, melhorar como família, não sei. Algumas áreas a gente faz essa introspecção, esse exame que Paulo também usa essa palavra, examine-se o homem a si mesmo. A gente faz isso. Eu não quero só pensar, eu acho que isso aí é uma coisa muito legal e importante que eu e você façamos, mas isso não é tudo. Às vezes nem sempre é aquilo que eu preciso ser e fazer, mas aquilo que eu preciso deixar de fazer. Na verdade, a gente sabe reconhecer. E quando a gente faz um apelo para a nossa alma, por que a nossa vida está dando errado em algumas coisas? E a gente faz essa introspecção tentando achar os motivos, ou as coisas que eu fiz, as coisas que eu falei, o meu comportamento. Às vezes nós achamos a raiz do problema. Mas na verdade, eu e você, nós temos a palavra de Deus, amém ou não amém? E a palavra de Deus nos ensina, para cada um de nós, o que Jesus mandou eu e você ser, amém? Jesus nos ensina pela sua palavra o que eu e você devemos ser. E são coisas tão básicas que eu não preciso bater nessa tecla aqui e dizer para vocês o quanto que é importante você se tornar algo que você ainda não é, ou começar a fazer alguma coisa que ainda você não está fazendo, ou talvez você tenha dificuldade. Mas por outro lado, às vezes, irmãos, não é o que falta ser, mas o que a gente tem que deixar de ser. Por outro lado, tem o que a gente precisa cortar, as arestas que precisam ser podadas. Porque isso também entra nessa pergunta, ainda te falta uma coisa. E nem sempre é aquilo que nos falta, talvez seja aquilo que nos sobra. Porque nós damos sempre muita ênfase para aquilo que nos falta, para aquilo que precisa ser preenchido, por aquilo que precisa ser feito. E parece que nós não damos caso para aquilo que precisa ser tirado.
para aquilo que precisa ser cortado da nossa vida, porque também é um atrapalho. E isso também falta na minha vida e na sua vida. Ainda te falta uma coisa, deixa eu te perguntar. Qual é a área que você consegue perceber que existe um vazio que ainda precisa ser preenchida? E você consegue identificar quais são as sobras que precisam ser aparadas? Isso também está nessa pergunta, irmãos. Assim como existem essas áreas que precisam ser preenchidas, tem essas outras que precisam ser colocadas limites. Porque o exagero também é pecado. A Bíblia fala que se a gente for comilão é pecado. Se a gente for beberrão é pecado. É o exagero das coisas que precisam ser colocadas limites, que precisam ser podadas, que precisam ser deixadas. E a gente sempre leva em conta, não, eu preciso orar mais. Eu preciso ir mais vezes na igreja. Legal, importante. E dentro disso aqui, irmãos, existem coisas que eu não tinha pensado nem de falar aqui. Mas você sabia que tem qualidades minha e sua que são atrapalho? Quando elas são colocadas dentro do exagero? Não são só os pontos negativos, não são só os nossos pecados conhecidos, que a gente sabe que é errado, sabe que é pecado. Não, os nossos exageros dentro das nossas qualidades também é um problema. Me explica melhor, pastor. Eu te explico. A autoconfiança, por exemplo, ela é uma qualidade boa quando eu e você temos. Quando alguém te passa uma missão, te passa um propósito, e eu posso te perguntar assim, eu posso contar com você? E você diz, pastor, você pode contar comigo. E eu vejo em ti que é uma qualidade chamada autoconfiança, mas no exagero ela vira soberba. Eu não sei você, mas eu já assim conversei com algum aí que, irmão, o assunto que você falar, ele sabe. Ele entende de tudo. Se você puxar de ciência, ele entende. De teologia, ele é doutor. Se você falar de política, ele entende tudo o que está acontecendo. O que vai acontecer, o que deixa de acontecer. São os mestres. Ele é tão autoconfiante que ele não precisa de ninguém. Não, pode deixar, eu faço sozinho. E isso atrapalha eu e você se nós formos assim. Porque Jesus deu uma qualidade para mim e para você. E se a gente não podar, não fazer uns cortes dessas arestas, aí a gente passa esse lado soberbo, arrogante, que pode tudo, que sabe tudo. E a gente precisa um do outro. Se com educação e com muito amor, diga para alguém do teu lado, eu preciso de você. Curiosidade é um outro detalhe importante, é uma outra qualidade importante. Todo curioso aprende mais. Desejo de aprender as coisas. Quando eu converti-me, quando aceitei Jesus, a primeira coisa que eu quis fazer, irmão, foi ler a Bíblia. Li toda a Bíblia. Voltei a reler toda ela. Eu ficava impactado. Eles pegavam um versículo aqui na frente e testemunhavam 40 minutos em cima daquele versículo. Eu dizia, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Homens e mulheres falando com autoridade. Mas a curiosidade em excesso se torna quando você se coloca em conversas alheias. Você mete na vida alheia coisa que não era para você nem saber. Ser curioso para aprender é uma qualidade. O exagero é se meter na vida alheia. Você não vai ajudar, você não vai orar, você não vai visitar, você não vai conseguir fazer diferença nenhuma. Por que eu e você queremos saber da vida do outro? Pede para alguém do lado aí com respeito, tá pegando ou não? Generosidade é uma qualidade também, que todo crente deve ser generoso, deve ser bondoso, deve ser mão aberta, deve ser abençoador.
mas ela pode ser um atrapalho também. Quando a generosidade é excesso, meus irmãos, ela vira exploração. Abra a tua casa para todo mundo para você ver o que vai virar. O que vai virar à volta da sua mesa. Dá para todo mundo. Tem gente que é só sanguessuga, irmão. Eu como pastor posso falar. Eu conheci muitos que eles pensam que igreja é supermercado, que ele vem aqui só pela cesta básica. O outro pensa que a igreja é banco, que ele vem aqui e ele quer que a igreja abençoe ele financeiramente, mas nunca deu R$1 de dízimo, nem de oferta, nem de nada. Nunca abençoou ninguém, ele é só sanguessuga, dá. Ser generoso é uma qualidade que eu e você precisamos saber, mas cuide desses comportamentos que vão só em você quando precisam. Só te ligo para pedir. Corta, meu filho, poda, porque não é o que está faltando, não são as faltas, são as sobras talvez que estejam te incomodando. Não deixa a tua mesa virar um ministério de fofoca. Não deixa a sua casa virar um mantra de falar mal da vida alheia. Não, a tua casa tem Cristo, a tua casa tem o Espírito Santo. Vocês são selados e garantidos por Deus para ir para o céu. A tua casa tem a presença e o poder de Deus. Lá não entra o pecado e não pode entrar. Seja generoso. Dá a mão, mas não dá o braço, meu filho. Outra qualidade que eu anotei aqui. Eu acho legal isso aqui. Quando a pessoa é disciplinada. Principalmente os homens. Aqui é mais os homens. Quando ele é disciplinado. Não, os homens não, vou trocar. As mulheres. As mulheres são detalhistas, irmão. É sapato combinando com vestido. E daí tem aquelas famílias, eu não sei. Lá em casa nós mudamos, por causa que vê os netos. Não pode mexer naquele bendito daquele passarinho que está lá só enfeitando em cima do negócio. Irmão, se quebrar, compra outro, meu filho. Uma casa que tem bagunça é uma casa que tem alegria. Uma casa que tem criança é uma casa que tem vida. Porque a disciplina é uma coisa boa. Tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo no seu lugar. Glórias a Deus. Tudo, a camisa bem passada, o terno, a saia bonita, a calçada. Glórias a Deus. Mas o exagero, irmãos, às vezes pode virar rigidez. E lá a tua casa não é um quartel-general. Cuidado com esse exagero e permita, porque hoje desceu aqui nessa casa, irmãos, o lavrador. O meu pai é lavrador, eu sou a videira, vós sois o ramos. Toda vara que em mim dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. E toda vara que não dá fruto, eu podo e lanço no fogo. Mas toda vara que dá fruto, ele poda. E eu vou te dizer, aquele que é dono dessa roça está aqui nessa casa, nessa noite, te declarando que precisa ser podado. Às vezes a gente quer ser muito, ter esse sentimento de empatia, se colocar no lugar dos outros, aí sofre por causa dos outros. Principalmente nós pais. Você não quer que nada dê errado com o teu filho. Nada pode dar errado. Está na hora de deixar esse passarinho voar, meu filho. Está na hora de deixar ele ter as experiências dele. Está na hora dele perder umas penas por aí. Está na hora dele começar a se virar. Está na hora dele começar a tomar suas decisões. Essa super proteção, esse negócio de se colocar no meio, tem limites para isso, fica até feio. Já cresceu, já tem barbinha na cara. Amém ou não amém? É garantido, vai buscar Deus, vai buscar a presença de Deus, tem a palavra de Deus, tem decisões tomadas junto com o Espírito Santo. Ele erra se ele quiser, mas ele conhece a palavra de Deus, a gente deixa se virar.
A gente está que nem criança, parece que de 1 ano, quando a gente está ensinando a caminhar para dar os primeiros passos, e o pai e a mãe não vê a hora dessa criança começar a caminhar. Tem 1 ano e 2 meses e ainda não caminhou. Eu me lembro um dos meus netos que caminhou com 1 ano e 4 meses. E a outra neta tinha caminhado com 10 meses. Eu disse, como é que pode, né? A outra caminhou com 10 e esse aqui tem 1 ano e 4 meses. Preguiçoso. Aí peguei nas 2 mãos e fazia caminhar assim. Não é feio ensinar os pequenos a caminhar. Feio é ter um barbudinho já debaixo das tuas mãos e você dizendo, caminha, filho, caminha. Essa empatia é um atrapalho na tua vida. Deixa se virar. Tem que deixar ele conhecer Deus, tem que deixar ele conhecer o Espírito de Deus, tem que deixar ele tomar a decisão de passar pelas portas da igreja e vir adorar a Deus e servir a Deus de verdade. A gente empurra até um tempo, irmão, depois não dá mais. E quando a gente é muito cuidadoso com essa área, a gente tem medo de confrontar o cônjuge, confrontar os filhos, confrontar os amigos, por causa que eu tenho medo de magoar. Não, irmão, confronta para quem tem coragem. Tem que confrontar para crescer, para amadurecer, para se conhecer, para mostrar que ele está tomando o caminho errado. Tem que ter o confronto, sim. Eu, como pastor, serei covarde se eu souber que você está pegando o caminho errado e eu não chegar para você e dizer, ô moço, ô moça. E às vezes eu não tenho tudo aquele jeitinho que eu gostaria de ter, irmão. Mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar em nome de Jesus. Mas eu não vou deixar de falar as declarações que Deus colocar, porque eu quero ir junto com você para o céu. Quem quer ir para o céu diz amém. Antes das oportunidades chegar, irmão, tem regra a ser seguida. Mas eu guardo todos os mandamentos, Senhor. É, pastor, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Mas se você for ver bem no fundinho, tem alguma coisa que está faltando. Tem uma pontinha de orgulho aí que se sobressai. E eu chamo isso de ponto cego. Quem dirige aqui, erga a mão. Não, lá em cima, 7º andar. Eu quase que atropelei esses tempos atrás um motoqueiro por causa que ele veio do ponto cego. E eu fui entrar dando sinal tudo. E ele abriu a buzina e buzinou, foi buzinando brabo, imagina. Mas ele pegou o meu ponto cego. Você sabia, tem coisas que você faz, tem coisas que você é, que eu sou e que eu faço e que eu não vejo? Que a gente precisa de um buzinaço de alguém que está vendo de fora. E a gente fica brabo quando buzina para a gente. Porque a gente não quer ser chamado a atenção. Na verdade, eu e você não queremos saber o que nos falta. Mas Jesus pode te falar. Peça para alguém, deixa eu tomar uma água. Peça para ele, Jesus pode falar o que está te faltando ou não? Regras que precisam ser observadas, renúncias que precisam ser feitas, posicionamentos para acontecerem, mudanças importantes. O moço está falando de vida eterna, ele não está falando de abrir uma empresa, ele não está falando do emprego que ele precisa, ele não está falando de algo corriqueiro que aconteceu na sua vida, está falando de algo sério com Deus. E se tem uma coisa que Deus gosta de que eu e você façamos, é ter conversas sérias. Deus vai destruir 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Deus conversa com Abraão. Abraão, deu o limite. Irmão, esse tipo de conversa você acha que Deus vai ter com qualquer um? É com gente séria, irmão. Com gente que crê no sobrenatural. Que gente que fez renúncia. De gente que abriu a casa para Jesus entrar. Que abriu o coração para ele habitar, que foi mudado os comportamentos, foi transformada a sua mente pela luz de Cristo. Aí Jesus começa a falar de coisas sérias com você, e é isso que o moço quer. Eu não estou falando que eu quero ganhar dinheiro, eu não estou falando que eu preciso disso, eu preciso de uma cura. Ele não é o leproso pedindo cura, ele não é o cego pedindo visão, ele foi o que fez o pedido mais lindo para Jesus. Eu quero saber como é que eu consigo adentrar, ter acesso à vida eterna. Eu não sei você, mas eu me importo com isso.
E Jesus está falando assim para ele, irmão: venha como é que você está, mas eu não te aceito como você é. Venha como você está, mas eu não te aceito do jeito que você é. Porque você está me pedindo adentrar no reino de Deus, receber a vida eterna. Eu tenho acesso, eu sou acesso, eu sou a porta, eu sou a fonte, sou eu que levo ao Pai, eu consigo te levar para lá. Mas pastor, o que eu faço? Primeiro você precisa se importar se Jesus te declarar o que está faltando, o que está sobrando. E se ele falasse isso contigo? Rapaz, o acesso para a vida eterna exige renúncia. Não é uma brincadeira. A gente deixa para pensar em coisa séria só quando a gente está num momento sério da vida. Quando a gente se encontra numa cama. Quando a gente se encontra numa bifurcação, que você não sabe o que fazer. Hoje você tem saúde, hoje você tem a oportunidade de estar aqui nessa igreja. E de você entender o que Deus tem com a tua vida, o propósito que Deus tem com você. Ninguém quer saber do teu passado, porque isso não importa. Depois que o acesso se abre, o passado acabou. Você é uma nova criatura. Você acessou novas coisas. Você entrou no novo de Deus. É outra coisa que Deus tem para mim e para você. E a gente precisa dessa resposta ao Senhor. E o maior risco, irmão, não é errar. O maior risco é ficar calado diante daquilo que Jesus fala com a gente. É você silenciar. E você não dá uma resposta. Isso que é prejudicial. A gente saber que na balança de Deus pode estar faltando algo, ou está sobrando. Para o moço, na balança de Deus ele estava equilibrada. E Jesus falou para ele: vem cá, vamos colocar na balança. Faltou uma coisa. Te falta ainda uma coisa. Eu não sei porquê, mas nós temos muita facilidade de pedir algumas coisas para o Senhor. Eu acredito que você já pediu para Deus poder. Eu acredito que você já pediu unção para Deus, revelação de Deus. Eu acredito que você já pediu tantas coisas assim na tua oração, nas tuas lutas. E talvez você nunca pediu para Deus o que está faltando em mim. Essa mensagem vai ficar gravada, eu quero que fique mesmo. Eu fiz 12 dias lá na sede esse ano. E os primeiros 4 dias eu anotei de algumas coisas que eu tinha no desejo. No 5º dia, quando fui participar da campanha, não tínhamos culto aqui na nossa igreja, fui lá participar. Eu comecei a orar, a igreja estava cheia, e o Espírito de Deus invadiu a minha alma. Não foi para uma revelação para a nação brasileira. Nem queria isso, nem quero. Não foi uma revelação para me entregar para a família tal, para a pessoa tal. Não, foi uma revelação que bateu dentro do meu coração. Algo que apareceu como falta. E eu fiz um pedido para Deus: Senhor, eu tenho te agradado. Eu não vou te pedir mais nada. E se o Senhor não me responder as outras coisas que eu anotei, não tem problema. Eu quero saber se eu tenho te agradado. Aí voltamos para casa. E eu contei dentro do carro para André. E André disse: meu Deus, tu é louco, homem. Pediu um negócio desse para Deus, misericórdia. Você é muito corajoso. Eu quero saber. Eu não quero estar iludido, eu não quero estar enganado, eu não quero estar vivendo uma aparência, eu não quero estar vivendo assim. Eu quero o céu, irmão. Eu quero ir para o céu. Eu creio no céu, eu falo do céu o tempo inteiro. Eu acredito na salvação de Jesus, no poder do sangue de Jesus, na presença do Espírito Santo. Eu acredito que Ele está aqui nos ouvindo. Eu acredito e eu quero o céu. É isso que me importa. E veio a resposta, irmão. Se você pedir, vem resposta. Se você pedir, vem resposta do Pai. Se a tua oração for sincera, diante de Deus, derramada com lágrima,
e às vezes até sem, mas é sincera, o Pai vai te responder. De vez em quando me bate um fogo nos dedos, e eu tenho que escrever, mas não é para bater em ninguém, não é por causa de alguém, não, estou lá pensando na Bíblia, leio alguma coisa no meu devocional, sinto um negócio, eu vou mandar para os crentes, vou mandar para os irmãos, para eles também participar disso. Alguns são confronto, a maioria deles são confronto, para a gente pensar mesmo, para a gente refletir, para a gente levar um choque de realidade mesmo. E eu mandei para uma amiga antiga, mandei numa transmissão lá, mandei para todo mundo aquela palavra. De repente, irmãos, veio um áudio do outro lado. Já tinha passado 2 dias. E veio uma rajada de língua estranha no início. E Deus falou na boca daquela mulher que faz muito tempo que eu não vejo ela. E ela respondeu a minha pergunta. Eu cheguei em casa chorando e abri o celular, mostrei para minha esposa, para a Andréia. Eu disse, olha aqui, Andréia, a pergunta que eu fiz para Deus. Eu estou te dizendo, se você pedir, você vai receber. Você vai saber a verdade que você precisa saber. E eu estou dizendo para alguém aqui que está preocupado, Deus está te respondendo, eu me agrado de ti. Mas Senhor, parece que eu estou em falta, parece que eu sou tão pequeno. Não, você na balança minha está certo. Fique tranquilo, fique em paz e permaneça firme e forte. Irmãos, essas oportunidades elas não esperam. Elas vêm no tempo certo e depois elas passam. Aí acontece assim comigo e contigo. Ela vira uma história de dissabor, uma história triste ou uma história alegre. Porque você vai contar para mim, pastor, é assim, ó. Uma vez, pastor, eu ainda era novo. E eu recebi uma oportunidade de ir lá para Jaraguá do Sul morar. Eu disse, não vou ir, eu vou ficar por aqui mesmo. Meu Deus, pastor. Me arrependi, pastor. Quer ver um arrependimento que todos nós temos? O do crente verdadeiro é o seguinte: ele vem e se converte a Deus depois que ele descobre como Deus age, como Deus fala, como Deus abençoa, como Deus socorre, como Deus provê. Aí ele diz assim, um arrependimento: eu me arrependo de não ter vindo antes, porque foi-me dada oportunidade. Eu tinha ouvido o Evangelho, Jesus tinha falado comigo, fez promessas comigo, mas eu não quis, eu rejeitei aquela vez. Mas depois eu passei por um problema grande, aí eu fui como um cordeirinho, entra dentro dos cuidados do Senhor, e agora sim, pastor, daqui ninguém me tira mais, pastor. Nem toda oportunidade volta, tem algumas que não voltam mais não. Passou, irmão. Passou a oportunidade. Oportunidades que você nem sabia, mas você estava sendo provado pela vida de alguém. Oportunidades de porta aberta que você adentrou era para ser você, mas você não quis. Ou algumas oportunidades que você acessou, que Deus que abriu, e você disse sim. Você disse, vou ficar, vou ajudar, vou mudar, vou estar. E isso fez com que você crescesse. Tem gente que chegou aqui nessa cidade e aproveitou a oportunidade. E se ele contar o passado que ele tinha antes, ele vai dizer, eu não tinha nada, pastor, mas Deus me trouxe para cá e me fez prosperar nesse lugar. É a oportunidade que você aceitou, que você não rejeitou. Deus te trouxe para cá para você crescer. Deus te trouxe para cá para não te tirar mais daqui, mas para você fazer, irmão, fazer você prosperar nesse lugar. Vai ficar ou vai sair? Oportunidades dadas por Deus que não foram rejeitadas. Às vezes a oportunidade vem com uma mensagem de mudança, como ele fez com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Você nem sabia como era, mas por causa da falta dos parentes, da falta dos amigos de infância, de vez em quando bate umas crises. O que é que eu estou fazendo aqui? Você está no lugar que Deus te trouxe.
É a oportunidade que Abraão recebeu. Foi-lhe dada e ele aceitou. Moisés está no deserto apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente vê um fogo, ele vai ver porque aquela sarça não pega fogo. Quando ele chega perto, Deus fala com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Olhe bem, Deus não impediu o acesso. Deus disse: tira a sandália, porque eu quero que você sinta com a palmilha dos teus pés a santidade que está onde que eu estou. Eu quero que você experimente da minha santidade. Eu quero que você experimente da minha pureza. Eu quero que você saiba que quando eu chamo para estar aos meus pés, eu quero que você venha humildemente. E ele aceitou. Jesus está falando para nós aqui, inclusive para os homens, serve também. Entenda a expressão: sai do salto. Sai do salto e se humilha. E Deus vai falar contigo. É uma oportunidade que Deus te coloca num lugar santo, num lugar de resposta, num lugar de novos começos, num lugar que Deus fala, num lugar que Deus te dirige, num lugar que Deus te conduz, num lugar que Deus programa os seus dias futuros. Deus está falando com alguém aqui pela sua palavra: não volte atrás, caminha onde eu te levo, não vá pela sua cabeça, vai aonde eu vou na sua frente, porque eu vou te levar no lugar seguro. Que oportunidade que não foi rejeitada. Quando ele vê um homem chorando a morte de Moisés, entristecido, chamado para ser um novo líder, e Deus lhe dá uma oportunidade de ouvir a sua voz e dizer: tão somente, homem. Tão somente tenha ânimo e tenha coragem. Para outro que está malhando trigo no lagar, Deus aparece para ele. O anjo fala com ele e diz: homem, Gideão, Deus é contigo. É uma oportunidade da presença confirmada na sua vida. E não significa que a presença de Deus está na tua vida que vai dar tudo certo como eu e você queremos. Tem vezes, tem dias que as coisas não dão certo. Mas mesmo assim Deus é contigo. Você não tem força como Gideão, e assim também eu não tenho. Mas Deus é a nossa força. Eu não sei como fazer, mas Deus que dá estratégia. É Deus que nos dá vitória nas nossas batalhas. É só obedecer. Que oportunidade que Deus está te dando. Talvez seja: para de pescar e segue-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens, como ele falou com Pedro. E o Pedro lançou, irmãos, um barco cheio de peixe. Barco vazio qualquer um larga. Barco vazio qualquer um vai. Barco não está dando nada certo, eu vou tentar até seguir Jesus. Não, são renúncias que precisam ser feitas quando tudo está dando certo. E Jesus disse: agora larga tudo. Beleza? Gostou do milagre? Gostei? Então larga tudo agora e vem após mim. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ai, se Pedro não fosse, irmão. Talvez você não está entendendo. Mas Deus está dizendo: larga tudo. Larga tudo e segue-me. E isso precisa ser respondido com uma resposta da gente. Porque o Senhor espera essa resposta da nossa parte. Sim, Senhor. Pode falar, o teu servo ouve. Sim, Senhor. Segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sim, Senhor. Eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. São respostas que Deus está esperando de mim e de você. Porque a oportunidade é dada, mas espera-se uma resposta minha e sua. Se eu e você não darmos a resposta certa, as oportunidades não acontecem. Às vezes é necessário orar, às vezes é necessário se aconselhar com pessoas mais experientes e mais velhas. Deus vai falar contigo, Deus vai te levar nesse lugar de refúgio, de seguro, esse lugar que Deus quer com você.
E talvez esse lugar seja essa cidade mesmo, porque eu estou falando para muitas pessoas aqui que vieram de outros estados, de outras cidades. E às vezes entra nessa crise de não saber se realmente ela está no centro da vontade de Deus. Porque as coisas não estão se encaminhando direitamente como era para ser. As coisas não estão tão fácil. Deus te tirou do teu conforto. Isso gerou uma crise, mas essa crise vai fazer você amadurecer. Essa crise vai te fortalecer. Você não depende de ninguém a não ser de Deus, irmãos. E Deus te trouxe, é Deus que confirma, é Deus que cuida quando Ele te coloca. Deus espera de você uma resposta. O Senhor espera. A gente, irmãos, não pode virar as costas para Jesus. Você não pode virar as costas para Deus. Porque toda oportunidade, quando é rejeitada, ela gera tristeza espiritual. Todas as vezes que você rejeitar aquilo que Deus tem para a sua vida, isso vai gerar um desconforto enorme, uma dor na alma, que você não consegue declarar e explicar para os outros por que você está assim. Por que as coisas estão acontecendo assim. O jovem rico, esse homem rico, rejeitou o chamado que Jesus fez para ele por causa das suas riquezas. E eu quero encerrar minha mensagem dizendo que o tempo passou para ele e a oportunidade também não voltou mais. E Jesus falou: é difícil a gente conseguir alguém assim, que tem o coração em outro lugar, que ele se pesa na balança e acha que está tudo certo, e quando a gente fala uma verdade para ele, ele não admite. É difícil entrar. Aí alguém falou para ele: mas Jesus, então é impossível. Ele disse: não, os impossíveis para vocês é possível para Deus. Fique de pé nessa noite. Não troque o passageiro por aquilo que é eterno. A oportunidade de você receber a Jesus como teu Salvador nesta noite está aberta. E eu estou falando aqui para alguém que parou há muito tempo no caminho. Mas está na hora de você voltar, filho, para a casa do Pai. Eu sei que a conversa foi tão séria, irmão, hoje aqui. E foi difícil para mim ministrar. Mas o propósito de Deus está feito. Hoje Jesus te chama e abre acesso para ti. Hoje Jesus abre a porta de novo para ti e diz: vem, filho, porque vai ter festa no céu. Hoje eu te chamo para mudar a sua vida, para te dar as oportunidades que um dia você negou, mas para você voltar de novo para os meus caminhos. Enquanto a banda vai louvar aqui, eu vou te dar o tempo de você sair do teu lugar e dizer: pastor, tem coisas que está faltando. Eu sei. E tem coisa que está sobrando, pastor. Mas eu quero ser transformado por Jesus. Te faltava uma coisa, não vai faltar mais. Porque depende agora da sua decisão, do seu posicionamento. Você está dizendo para essa igreja: eu me posiciono com Deus aqui, para aquilo que falta e para aquilo que sobra. Eu quero a verdade de Deus, porque o que interessa é a vida eterna. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho de Deus. Para Ele eu me dirijo, para Ele os meus olhos se levantam, para Ele a minha voz o louva, para Ele a minha adoração, para Ele a minha obediência, para Ele a prática do Evangelho, para Ele o caminho, para Ele eu vou, para Ele eu creio, para Ele, para Ele, para Ele. Eu quero Jesus na minha vida. Se você quer sair do seu lugar, pode cantar, minhas filhas. Você que entendeu essa mensagem, venha receber esta oração, se assim você desejar. Está faltando. Eu tenho um Deus que não vai deixar
essa luta me matar, o desespero me tomar. O primeiro já está vindo. Por mais pressão a situação, o controle ainda está na palma vindo mais de gente. suas mãos. De mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ore comigo, igreja. Há uma tentativa de atrapalho. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você eu sabe creio, o que está faltando, o que está sobrando. eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, Tem mais gente vindo. e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O que está faltando ainda? O que está sobrando ainda? Venha em nome do Senhor Jesus. Eu não vim falar dos teus pecados, eu vim falar de Jesus para você. Às vezes a gente vira as costas para Deus, mas Ele não vira. Jesus não vira a costa para você. Jesus não te rejeitou. Jesus não te acusa, Ele te ajuda. Há uma mão estendida em direção à sua vida. A mão forte do Espírito de Deus que alcança lugares que o médico não alcança, que alcança o lugar que falta. A tesoura pega onde sobra. Mas é um sentimento na tua alma dizendo: nós precisamos ir para o céu. Se você quer o céu, há uma oportunidade aberta de você entregar a tua vida a Jesus. E hoje Jesus te chama. É uma oportunidade. Eu não troco, eu não sou Esaú para trocar a grandeza da promessa por um prato de lentilha. Eu não sou Caim que trocou a eternidade por atacar o seu irmão. Eu não sou Judas que troca Jesus por 30 moedas. Não. Eu erro, eu caio, levanto e sou curado por Ele de novo. Mas prossigo nessa caminhada. De vez em quando está faltando, de vez em quando está sobrando, mas Ele continua trabalhando, moldando aquilo que precisa ser moldado, trabalhando nas minhas faltas, trabalhando nas minhas arestas, nas minhas pontas e dizendo: muda isso, para com isso. Xerabadarabassúria manda que vá séria. Área vá séria. Receba uma oração dessa noite. Receba um toque de Deus. O Danilo de Jesus. O Danilo está aceitando Jesus, igreja. Dá um brado.
Aleluia, mandagai. O produto da oliveira minha, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tira a mentira, tira o orgulho, preenche esse vazio com o Espírito de Deus. Uma noite, mas a alegria ela vem pela As irmãs da intercessão, por favor, nos ajudem na oração aqui. Eu creio. Xeramandagavaceia. As irmãs da intercessão, por favor. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Toca Espírito Santo nessa vida. Eu creio. Toca Espírito Santo nessa vida. Toca Espírito Santo nessa vida. Essas alianças feitas com as trevas caia por terra nessa noite. Toda aliança feita com as trevas caia por terra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, em nome de Jesus. Toda maldição que foi lançada contra teu filho e contra tua filha, seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome do Senhor Jesus. Toda incredulidade desapareça. Ah, Espírito Santo, entra nessa vida. Muda, Senhor, muda, 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 muda. Aleluia. Segura um pouquinho aí. Deixa eu entender aqui. Tem alguém aqui entregando a sua vida a Jesus pela primeira vez? Nós temos alguém se reconciliando. Erga a tua mão como sinal. Eu estou, pastor. Só o Danilo. Tem mais essa moça, mais esse rapaz aqui. Glória a Deus, mais essa irmã aqui. 4, 5, 6 almas. Você está me olhando por quê, irmão? Dá um glória. Glória a Deus. Tem mais alguém se reconciliando aqui, irmão? A vida eterna é uma coisa séria e nós vamos para lá, irmão. Mas tem regras e tem renúncias a serem feitas. Eu quero que a igreja inteira levante sua mão para cá e vamos orar por estas vidas. Soberano Deus e Pai, não é emoção, Senhor, são vidas. Está aceitando, está se reconciliando? Está se reconciliando 6. Só 6 almas hoje. Urabanamandarawa, sério. Está voltando porque Jesus está agindo. Jesus mexeu onde que estava faltando. Ele está dizendo: estou preenchendo, estou preenchendo. Eu estou preenchendo e estou cortando. Estou preenchendo e estou cortando. Eu sei o formato que eu vou te deixar. Eu sei o tamanho que você vai ser. Eu sei o que precisa mudar. É Jesus declarando para você: eu tenho coisas novas para você. Fica firme e seja fiel ao Senhor Jesus. Nós abençoamos a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dá um abraço em alguém. Dá um abraço em alguém forte. Jesus te ama. Jesus te abençoe. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E não haja fruto na vide, e o produto
coisa linda, maravilhosa. Eu sei que já foi apresentado, mas eu vi aqui meus amigos Tarcísio e a irmã Nilza estão ali, vieram fazer-nos uma visita. Que coisa boa. Obrigado por ter vindo. Depois eu quero dar um abraço em vocês. Irmãos, para nós encerrar aqui, glórias a Deus. Os dizimistas da casa dessa noite estão aqui no Data Show. Continue sendo fiel, nos ajudando, sendo firme para a glória de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus levante o seu rosto diante de ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja das nossas vidas. Juntos nós dizemos amém. Uma ótima semana a todos, irmãos.